Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas de Estudo, dando continuidade a esses vídeos de React ou análise de vídeo que eu quero fazer aqui com vocês. Hoje eu vou analisar novamente o vídeo do podcast Os Nordestinos pelo Mundo, Rodas de Conversa, em que eles falaram sobre ciência e astronomia principalmente, mas eu queria falar mais sobre a parte científica desse bate-papo. Então, se você tem interesse em ver mais vídeos como esse, se você tem interesse em bater um papo comigo sobre ciência, para que a gente possa aprender junto, eu ainda estou na trajetória, então a gente pode aprender muito junto, eu posso aprender muito com vocês, esse aqui é o lugar ideal. Lembrando, tem links aqui na descrição, se você quiser colaborar com o canal, basta fazer a sua compra utilizando os nossos links de afiliado, você já ajuda bastante. E se o nosso clube de membros já estiver ativo, vai ter um valor super acessível para que você tenha acesso a um material exclusivo que eu vou dedicar para vocês aqui em 2024. Listas de estudo, planejamentos de estudo, links interessantes para você que quer estudar fora ou para você que quer aprender um idioma e material exclusivo também em vídeo para que você possa se capacitar da melhor forma possível. Dá uma olhada tudo aqui na descrição e agora vamos para o react desse vídeo. Nesse vídeo em específico, enfim, como eu já assisti, eu separei um trecho em que eles vão falar sobre os pesquisadores, os maiores pesquisadores, assim, um dos maiores pesquisadores do mundo e como grandes pesquisadores também se equivocam na questão científica. Então, a gente vai dar uma olhada nisso agora e eu espero que a gente possa bater um papo interessante nos comentários, caso vocês tenham interesse também, beleza? Vamos lá. Os maiores cientistas da história, eles cometeram erros e alguns deles tiveram dificuldade de aceitar que estavam errados. Por exemplo, Einstein ele criou a teoria da relatividade geral, ele tinha uma dificuldade enorme de aceitar a física quântica. Ele seria um cara que poderia ter feito a bomba atômica muito antes de todo mundo. Mas ele não acreditava que Deus jogava dados. Ele não acreditava em algo probabilístico, que é como a bomba atômica ou como o universo, a natureza microscópica funciona. Einstein não era capaz de dar esse passo, de aceitar aquilo. Inclusive, ele queria que o próprio, na teoria principal dele, ele também cometeu um outro erro, que era querer que o universo fosse estático. E ele chamou isso de o maior erro da carreira dele, the biggest blunder of his career, né? Que era botar esse termo na equação dele, uma constante cosmológica, que hoje é o que mais provavelmente explica a expansão do universo, mas ele chamou de o maior erro da carreira dele, o que hoje é usado para explicar a expansão do universo. Sobre essa parte aqui, um ponto que eu queria comentar com vocês, dois pontos na verdade. O primeiro é, grandes pesquisadores também vão cometer erros e também vão ter opiniões que ao longo do tempo a gente não consegue afirmar se está correto ou não. Mas esses grandes pesquisadores, essas grandes mentes vão sempre ter uma base em que aquilo que eles escreveram de alguma forma faz sentido de acordo com a metodologia científica que eles aplicaram. O que eu quero dizer com isso? Einstein, mas também como outros grandes cientistas do mundo, outras grandes cientistas do mundo, tinham opiniões referentes à sua época. E isso limita bastante e continua acontecendo hoje. Você vai ver diversos pesquisadores e as notícias que vão sair sobre pesquisador de Harvard diz isso, pesquisador de Cambridge diz isso. E daqui a 2, 3 anos, daqui a 5 anos a gente vai dizer, nossa, não fazia o menor sentido isso que ele estava dizendo. Porque às vezes, quando os pesquisadores em si, principalmente esses maiores pesquisadores, já são bem renomados, dão opiniões baseadas em coisas que eles acreditam mais do que o que eles conseguem comprovar, do que eles conseguem mensurar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente levar bem a ferro e fogo algo que um pesquisador diz, principalmente quando não é um pesquisador. A gente está na internet e aqui tem gente que opina sobre tudo e vai pegar dados e fontes que mesmo sejam de locais confiáveis, vão fazer uma interpretação que não é uma interpretação que vai levar a uma conclusão correta com base naquilo que eles analisaram. Ou seja, quando a gente faz um artigo, quando a gente faz uma monografia, enfim, quando a gente escreve um texto científico, a gente tem que basear muito bem os nossos resultados e a nossa conclusão na forma como a gente fez isso. Então, isso é uma das coisas que dá mais respaldo quando a gente tem uma opinião final sobre alguma coisa. Diz que até quando o Einstein errou, ele acertou. Exatamente. Então, o Einstein ele tinha dificuldade de aceitar a física moderna, a física que foi produzida depois de 1900, apesar dele ter sido o maior físico da história. E o Kelvin, por exemplo, que foi o físico anterior do patamar de Einstein, né? Lord Kelvin, que dá nome à escala absoluta de temperatura, ele chegou a dizer que não existia mais física, isso no século XIX, ele chegou a dizer que não existia mais ciência a ser descoberta, apenas medições mais precisas. Mas o que o Kelvin sabia? O Kelvin era um gênio, ele mediu a temperatura da Terra, ele mediu o calor específico da Terra, ele calculou a idade do Sol, totalmente errado, totalmente genial.
certo? Ele assumiu que o Sol era uma bola de fogo esquentando a Terra e tentou calcular a idade do Sol se ele estivesse resfriando a partir da temperatura da Terra. Ele se tornou o primeiro físico a ser geólogo e medir propriedades das rochas para conseguir fazer essa medida. Genial, absolutamente genial. Totalmente errado, certo? Totalmente errado. E naquela época não se sabia de radioatividade, não se sabia de física quântica, não se sabia de eletromagnetismo, não se sabia física. Mas desses erros é que o cara, que a ciência vai aprendendo. Exatamente. Exatamente. Sem problema algum, o cálculo que o Kelvin fez. Vamos falar um pouco sobre essa parte aqui que ele citou do Kelvin, mas extrapolando para o nosso dia a dia. A grande parte das pessoas que começam na universidade chegam com esse intuito de, quando entram no curso dos seus sonhos, com essa motivação de querer estudar, de querer fazer uma coisa ou outra. E isso é muito minado, isso é muito assim, esmagado com o tempo, com as obrigatoriedades da vida acadêmica e também com alguns professores e orientadores que desestimulam esse tipo de coisa. É uma coisa que eu escutei durante a minha graduação, mas é uma coisa que eu escutei principalmente na minha defesa do meu TCC, é que faltou essa gana, faltou essa vontade de estudar, de ir lá pesquisar. E se você é de uma ciência ou de uma área que tem mais essa parte experimental, de você poder ir a campo, fazer um experimento laboratório, mantenha essa curiosidade, mantenha essa vontade. Mesmo que a princípio você faça isso simplesmente repetindo um trabalho que já foi feito, ou quando eu digo repetindo, enfim, fazendo o seu trabalho, utilizando seus dados, mas repetindo alguma técnica, aprendendo uma técnica nova. Mas mantenha essa curiosidade, porque isso faz com que você se mantenha apaixonado pela carreira. Porque uma coisa é você ter a motivação, você querer manter essa vontade de estudar, essa vontade de descobrir coisas novas e de comparar coisas novas e de ver novos resultados. E outra coisa é a vida acadêmica em si, que é uma carreira, uma profissão com remuneração. A gente não pode trabalhar só por amor também não, porque amor não paga as contas de ninguém. Mas é muito interessante ver isso, que essas pessoas, esses grandes cientistas, de alguma forma mantiveram isso até o final das suas carreiras. Claro, eles fazem umas declarações ou outra que limita bastante por conta da época. E hoje, os cientistas de hoje, que você vai escutar pesquisadores de Cambridge, de Harvard falando algumas coisas, você vai ver que daqui a algum tempo isso não vai fazer o menor sentido. Porque essas pessoas têm que ir além das crenças dela. E aí, voltando lá naquele ponto do Einstein, é interessante ver que, apesar da crença dele de, por exemplo, não acreditar que o universo não fosse estático, ele colocou a constante na equação dele. E, de alguma forma, isso mostra que a crença, apesar de ser algo extremamente individual, ela não pode limitar os nossos resultados, as nossas conclusões, a forma como a gente olha para o que a gente chegou de resultado, independente do estudo que você estiver fazendo. Então é muito interessante ver esse tipo de coisa e é muito interessante compartilhar isso aqui com vocês. Se vocês não conheciam a história desses dois pesquisadores, vale a pena dar uma lida, mesmo que seja no Wikipedia ali por cima, vai lá dar uma lida porque tem muita coisa legal. Pega assim uma lista de pesquisadores e pesquisadoras do mundo, de várias regiões do mundo, e acredite, vai ser uma excelente leitura, você vai descobrir coisas interessantíssimas. Funciona. Se você souber que o Sol, na verdade, é uma fonte de energia, a fonte de energia dele é a física nuclear, é a fonte nuclear, você consegue utilizar o cálculo. Você consegue utilizar o cálculo do Kelvin e modificar. Então concordamos todos aqui que ETs existem. É possível. Agora, Eles estavam mencionando essa parte dos ETs aqui anteriormente, então essa a conclusão que eles chegam, porque eles estavam falando sobre probabilidade das pessoas acreditarem em um cientista específico no Reino Unido que acredita na vida extraterrestre. Como é que é esse ET? Isso que é interessante. A vida dele é baseada em carbono? É baseada em silício? É micro-organismo? Qual é o grau de evolução? Qual é o grau de domínio de energia? Não, e para partir do princípio, onde é que ele está? Como é que a gente consegue observar, a gente consegue se comunicar com ele, porque pode ser que exista. Pode ser dimensão diferente também. Pronto, isso aí é outro ponto. Tá na nossa galáxia? Porque se não tiver na nossa galáxia, provavelmente a gente não vai conseguir. A gente consegue viajar lá em tempo hábil, né? A gente consegue perceber ele nas nossas 4 dimensões? É isso. Isso é uma porque a gente sabe que tem mais dimensões que isso. E se a gente observar ele tá lá ainda? Porque eu posso observar o ET, mas ele pode ter destruído o planeta dele quando eu chegar lá. Interessante. São perguntas que a gente tem que fazer. A gente está falando aqui, eles estão falando basicamente de vida extraterrestre,
Mas isso se aplica a diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, eu vou citar aqui a minha área de conhecimento, que são tubarões em raias. Quando eu vou lá no campo e vejo que aparecem menos nas capturas uma espécie específica de tubarão. Esse tubarão tá sumindo por quê? Porque ele não tem mais, já foi pescado o suficiente, está extinto, ou porque as pessoas mudaram a forma de capturar esse tubarão? Se mudaram a forma de capturar, por que mudaram a forma de capturar? A arte de pesca, né, como a gente chama, a vara de pescar, a rede de pesca, a arte de pesca ela está mais seletiva, ou seja, ela está capturando mais do que ela queria capturar, ou ela continua generalista e esse bicho simplesmente não está lá. É um bicho migratório, ele tem uma sazonalidade, ele aparece mais no começo, no final do ano. Então todas essas perguntas, quando você vai escrever um texto científico para apresentar suas conclusões, tem que ser feitas. E é muito legal ver isso sendo feito num bate-papo, porque isso aqui é basicamente um brainstorm acadêmico, né? Você sentar no seu laboratório com seus colegas, ficar fazendo esse tipo de pergunta, e aí você senta e começa a escrever. Eu não quero me prolongar mais nesse vídeo, eu gostei bastante desse trecho, porque falou muito sobre a raiz da ciência aqui, e eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês gostam desse formato, por favor, deixem eu saber aqui nos comentários ou deixando seu like, isso já ajuda bastante para eu entender as métricas e o tipo de conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui em 2024. Lembrando dos links na descrição, se já tiver ativo o clube de membros, dá uma conferida lá, pode ser que te interesse. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!